Realidade a partir de um sonho. Então, como sabemos o que é real e o que não é para os cientistas, algo é real se suas propriedades forem determinadas antes de serem medidas? Então a maçã pode ser verde mesmo quando ninguém está olhando para ela. Mas o mundo quântico parece estar seguindo regras diferentes, e 3 cientistas recentemente ganharam um prêmio Nobel provando que nosso universo não é localmente real. Mas se nosso mundo não é real, o que é este lugar em que vivemos? Imagine que existem 2 pessoas, Ana e Luke, ambos localizados em lados opostos do nosso sistema solar. 2 moedas são enviadas do centro do sistema solar, cada uma direcionada a um observador. Enquanto as moedas se movem pelo espaço, elas estão girando. De acordo com a mecânica quântica, é impossível prever em qual lado a moeda vai pousar. Os resultados são aleatórios. Mas quando Ana mede as cabeças, ela instantaneamente sabe que a moeda de Luke deveria ter caído com as caudas. As chances de prever corretamente isso 200 vezes seguidas são de 1 em 10 elevado a 60, mais do que todos os átomos no sistema solar. Mesmo que Ana e Luke estejam separados por bilhões de quilômetros, a mecânica quântica diz que Ana pode continuar prevendo os resultados de Luke com base no que ela obteve, como se as moedas tivessem uma espécie de conexão telepática. Este experimento mental é conhecido como o paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen. Parece impossível, mas é assim que o universo funciona. Como algo pode se mover mais rápido que a luz? O que é o pixel de nossa realidade? E como o universo muda de previsível para aleatório? Antes da mecânica quântica, os cientistas acreditavam que o mundo era determinístico, ou seja, pensavam que se soubessem certas propriedades sobre um sistema físico, poderiam determinar tudo sobre esse sistema no passado e no futuro. No entanto, os físicos descobriram um fenômeno chamado entrelaçamento quântico, que descreve um estado em que 2 partículas permanecem conectadas, independentemente da distância entre elas. Isso pode não soar muito emocionante, mas imagine que isso funcione mesmo se o par entrelaçado estiver em lados opostos do universo. Isso parece estranho, mesmo no mundo da mecânica quântica, onde geralmente acreditamos que nada pode se mover mais rápido que a luz. No entanto, se você criar um par entrelaçado de partículas e enviá-las na direção oposta, aumentando a distância entre elas, e depois medir o estado quântico de uma partícula, o estado quântico da outra partícula será instantaneamente determinado. Isso pode ser comparado a 2 caixas, cada uma contendo uma pedra branca ou preta. Sempre que e onde uma pessoa abrir uma das caixas, ela imediatamente saberá a cor da pedra na outra caixa. Isso foi demonstrado em distâncias de centenas de quilômetros e intervalos de tempo de menos de 100 nanosegundos. Se as partículas entrelaçadas trocarem informações de alguma forma, elas o fazem a velocidades pelo menos milhares de vezes mais rápidas que a luz. Além disso, assim como nos pesamos para medir nosso peso, os cientistas medem partículas para descobrir suas propriedades. Mas e se essas propriedades só fossem determinadas no momento em que fossem medidas? Isso significaria que nosso universo não poderia ser local e real ao mesmo tempo. Pelo menos uma, se não ambas, essas premissas estariam erradas. Definir realidade é complicado. Não vemos partículas pequenas, mas elas existem. Não podemos tocar o ar, mas ele está lá. O que é real em física significa que os objetos sempre têm propriedades definidas, independentemente de estarmos medindo-os ou não. Local significa que os objetos só podem ser influenciados pelo seu entorno, e essa influência não pode se propagar mais rápido que a luz. É importante que nosso mundo seja real, porque, como Isaac Newton acreditava, se soubermos as posições e velocidades de todos os ingredientes do nosso mundo e identificarmos as forças que os influenciam, a física pode prever como o mundo será em qualquer momento no futuro. No entanto, o mundo quântico muitas vezes tem uma natureza indeterminada, sendo frequentemente aleatório ou imprevisível. Considere um experimento simples. Encha um recipiente com vários átomos radioativos e pese-o. Geralmente, pode-se prever quantos átomos permanecerão e quantos decairão. No entanto, nunca se pode ter certeza de quais átomos sobreviverão ou não. Ou, atire uma certa quantidade de partículas através de uma fenda dupla estreita. Você pode prever que padrão de interferência aparecerá na tela atrás da fenda, mas nunca saberá onde cada partícula individual pousará. Albert Einstein acreditava que o entrelaçamento não estava violando o realismo local, mas sim que a física quântica era incompleta. Ele pensava que as variáveis que conectam essas partículas entrelaçadas eventualmente seriam encontradas. No entanto, os cientistas John Clauser,
Allen Aspect e Anton Zeilinger compartilharam um prêmio Nobel por provar que essas variáveis ocultas não existem. Os cientistas chegaram à conclusão de que uma partícula entrelaçada não possui propriedades até que alguém a meça, e essas propriedades não podem ser conhecidas ou adivinhadas de nenhuma maneira. Se o universo não é real, o que estamos vendo e experimentando exatamente? Um grupo de físicos em Los Angeles desenvolveu uma nova teoria da realidade baseada em padrões periódicos ou cristais. Cristais podem ter formas e dimensões diferentes, e um cristal de dimensão mais alta pode ser projetado para criar um padrão em uma dimensão inferior. O padrão resultante é chamado de quasi-cristal. Os físicos pegaram um cristal específico de 8 dimensões e o projetaram para 4 dimensões em um certo ângulo, resultando em um quasi-cristal tridimensional que eles acreditam ser uma subestrutura de toda a realidade. O bloco fundamental deste quasi-cristal tridimensional é chamado de tetraedro, ou triângulo tridimensional com todos os lados do mesmo comprimento. Este comprimento é a menor unidade teorizada de comprimento na existência, chamada de comprimento de Planck, que é 10 elevado a menos 20 vezes o tamanho de um próton. Se um átomo fosse do tamanho do ar, o comprimento de Planck seria aproximadamente do tamanho de um próton. De acordo com a teoria, assim como os displays digitais consistem nas menores unidades de uma imagem digital, pixels, um tetraedro é um pixel tridimensional de nossa realidade. Cada tetraedro tem apenas alguns estados nos quais pode existir, e o estado de um tetraedro define o estado de outros tetraedros que preenchem todo o espaço do universo. Mas se um tetraedro só pode estar em um estado específico em um momento dado, quem ou o que dita o estado que deve estar? Físicos em todo o mundo acreditam que a realidade é feita de informação. A informação é significado expresso por meio de símbolos. No entanto, o significado não é nada além de comparação ou a capacidade de perceber algo em relação a algo mais. Portanto, comparação e significado requerem escolha, ou seja, consciência. Assim como sabemos quais são as propriedades de uma partícula entrelaçada quando as medimos, o significado ou a informação só podem existir quando são percebidos ou medidos. Se tudo isso for verdade, a realidade poderia ser um produto da consciência. Existe outra ideia para nossa existência, a hipótese de simulação, sugerida pelo filósofo de Oxford, Nick Bostrom, e alguns cientistas acreditam que as chances de estarmos vivendo em uma realidade simulada são de 50%. Se pudéssemos de alguma forma provar que estamos vivendo em uma simulação, como faríamos? Teríamos que partir da ideia de que o hardware que criou a simulação não tem poder de computação infinito. Caso contrário, não seria possível distinguir nossa realidade de uma virtualmente criada. Em outras palavras, não seríamos capazes de perceber falhas. Os cientistas estão procurando maneiras de fazer uma simulação se revelar com experimentos que criariam uma sobrecarga em um computador teórico com recursos de computação finitos. Enquanto isso, outros cientistas estão procurando outras evidências. Todo hardware de computação deixa um artefato de sua existência dentro da realidade simulada que está executando. Deve haver um limite para a velocidade de processamento de operação por uma certa quantidade de tempo. E acontece que temos esse artefato em nosso universo. A velocidade da luz, que permanece a mesma, independentemente do observador, tem um limite superior e não pode ser explicado pela física. Portanto, podemos não saber que tipo de computador está executando nossa realidade simulada ou quais propriedades ele tem. Mas há uma coisa que podemos afirmar com certeza. Se ele realizasse uma operação por segundo, o tamanho do container de memória para o espaço variável seria aproximadamente 300 mil quilômetros. Talvez tenhamos esse limite de velocidade da luz porque, caso contrário, seríamos capazes de viajar para outra galáxia antes que este computador pudesse programá-la. Mas não é a única indicação de que podemos estar vivendo em uma simulação. Filmes ou videogames muitas vezes entram no ponto de vista dos personagens para demonstrar coisas de sua perspectiva. O que vemos na tela e ouvimos nos alto-falantes é a experiência integrada que não serve para os personagens. Está lá puramente para nosso benefício. Então, se aceitarmos a hipótese de simulação como nossa nova realidade, a consciência obtém um propósito claro. É uma interface subjetiva integrada que consiste em 5 sentidos. Nenhuma lei natural ou ideia filosófica ou científica prevê o surgimento da consciência, e não há utilidade ou vantagem evolutiva clara. Parece que sua função principal é haver uma experiência, mas
Como a experiência sem nenhuma utilidade ou vantagem evolutiva clara é tão cara em termos de energia, deve servir a alguém mais, um observador ou um jogador. Se um dia descobrirmos uma maneira de simular seres conscientes, as chances de estarmos vivendo em uma realidade simulada disparariam. Físicos da Universidade de Maryland já conseguiram simular um único núcleo de hélio composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Eles acham que, se conseguirem simular um núcleo atômico hoje, talvez em 20 ou 30 anos, poderiam simular uma molécula e, em 50 anos, um objeto do tamanho de alguns centímetros. Se o progresso continuar, é possível que, daqui a 100 anos, os cientistas possam simular o cérebro humano. A questão é que, se realmente estivermos vivendo em uma simulação, não fomos programados para fazer coisas porque temos livre-arbítrio. Talvez alguém quisesse ver o que faríamos sem instruções e o que aconteceria. Talvez os longos anos que experimentamos em nossa realidade sejam apenas minutos para o criador da simulação em que estamos. No entanto, dar a um personagem de jogo sua própria consciência está além de qualquer tecnologia que possuímos atualmente. O que você acredita que seja o universo e tudo o que parece? Estamos vivendo em uma simulação? Queremos saber o que você pensa, então comente e obrigado por assistir.